Olá, bom dia para todo mundo que está aqui. Seja muito bem-vinda a essa aula, que hoje a gente vai conversar sobre um tema muito queridinho, um tema muito esperado, que é sobre o bebê que saiu da esterogestação, um bebê que não está mais naquela necessidade extrema da reprodução do ambiente intrauterino até então, e ele veio para uma outra fase de desenvolvimento. E isso diz muito sobre o tema que a gente vai falar aqui hoje, que é essa chamada regressão do sono. O que é a regressão do sono de um bebê? Muitas mães falam assim para mim: meu bebê estava dormindo lindamente nas sonecas, o sono noturno estava ali equilibrado, estava dormindo bem, mas aí tudo mudou. As sonecas duram um pouco, é difícil colocar para dormir, tá mais irritado, mais choroso, tá querendo mamar mais vezes, acorda várias vezes durante a madrugada. O que está acontecendo, né? O que é? Aí falam, será que é essa regressão do sono? E aí vamos entender o porquê que acontece isso com os bebês, né? É importante a gente entender a causa do que está acontecendo, para a gente conseguir ter mais segurança na hora de ajustar isso, na hora de ajudar o nosso bebê. Por volta dessa idade, dessa fase, olha quantas coisas não acontecem aí nesse momento pela primeira vez do seu bebezinho. Então, é um bebê que está começando a aprender a rolar. Até então, ele só ficava em uma posição, não conseguia virar para outro lado, e então ele está aprendendo a rolar, e isso é muito para ele. Ele está conseguindo enxergar com maior nitidez. Então, até então, um bebezinho que enxergava tudo embaçado, tudo meio que branco e preto, agora a visão dele está ficando mais nítida. E, ao mesmo tempo que a visão dele vai ficando mais nítida, ele está conseguindo te enxergar melhor. Então ele pensa: opa, eu e a minha mamãe não somos a mesma pessoa. O que está acontecendo? Porque até então era essa fusão, continua essa fusão muito grande, até próximo dos 2 anos da mãe e bebê, mas até então era muito mais, né? Porque ele estava ali no ambiente intrauterino ainda, na esterogestação. Ele ainda estava sendo gestado, porém aqui fora, no ambiente externo. Então, olha quantas coisas não acontecem. Imagina só isso dentro do corpinho dele. Tudo que está acontecendo ali, tudo que está se desenvolvendo dentro dele. Isso é bastante. Então, sim, certamente vai afetar o sono dele. Se ele está aprendendo a rolar, ele vai ficar acordando para conseguir fazer o treino dele ali e conseguir rolar. Então, ele vai acordar para conseguir olhar as coisas, ele tá enxergando, ele vai querer olhar, vai querer ver. Dormir é a última coisa que esse bebê vai querer. Porque além do corpinho dele estar muito agitado internamente, ele tá conseguindo fazer tudo isso. Então, o que eu falo, se até então era um bebê que não tinha uma rotina, não tinha horários, horários não, né? Porque um bebê em esterogestação não tem como a gente aplicar uma rotina de horários. Mas se não tinha esse cuidado com o sono, com as sonecas, com o ambiente de sono, agora a gente vai precisar ter um pouco mais de cuidado com isso, tá? Então, por exemplo, e nesse momento é um momento que o padrão de sono muda. O padrão de sono do bebê em esterogestação é um. Saiu do terceiro mês, mudou totalmente o padrão de sono dele, tá? Então, acontece tudo isso. Olha quantas coisas não acontecem nesse momento para trazer essa regressão de sono. Então, o que que a gente faz para conseguir melhorar o sono desse bebezinho? Primeiro de tudo que eu quero falar com vocês é tenha calma. Tenha calma. A gente vê muitos lugares, muitos textos falando: vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, faz isso, faz aquilo, para melhorar o sono do seu bebê que está aí com 4 meses. Mas pode ser que, e muito provavelmente, você fazendo tudo isso, mesmo você fazendo tudo isso, não vai ter aquela perfeição, né? Que são que as 11 horas de sono seguidas, as sonecas perfeitas. Então, assim, nessa fase, vai precisar, sim, bastante da ajuda dos cuidadores, dos responsáveis ali, para conseguir que esse bebê ele tenha uma boa qualidade de sono, mesmo entendendo que pode ser que não chegue nessa boa qualidade, mas no máximo que esse bebê consegue nesse momento de vida. Então, o que que a gente pode fazer para tudo isso? Em primeiro lugar, é isso que eu estou conversando com vocês, ter calma, entender que é um momento, mas não que é um momento de
Ah, tá tudo bem, vai passar, é um momento, e não cuidar das outras coisas, porque isso eu vejo bastante também, é um momento, vai passar. Isso eu vejo também ali até os 2 anos do bebê, né? Com vários despertares, sonecas todas desreguladas, um momento do bebê vai passar. A gente não precisa levar dessa forma. O equilíbrio, sabe? Nem 8 nem 80, o equilíbrio, assim, fazer o máximo que a gente consegue para esse bebê alcançar o máximo de horas de sono que ele consegue ali para a maturidade, para a imaturidade dele, para o momento de vida. Se está em um salto de desenvolvimento, que é essa fase, os 4 meses mais ou menos, é uma fase de salto de desenvolvimento. E aí depois, no 6º mês, vem de novo um salto bem forte, que ele começa a aprender a sentar, ele começa a se alimentar de sólidos, então outro salto forte que vem também. Mas esse do 4º mês aí é um dos mais longos. Então, o que pode afetar, né? As sonecas podem ficar mais difíceis de acontecer, e sonecas mais curtinhas. O sono noturno pode demorar para ir para o sono noturno, ou pode ter vários despertares, ou pode despertar na madrugada e ficar muito tempo acordado, 1, 2 horas acordado. É esse momento do salto. E o que a gente pode fazer para melhorar isso, para auxiliar esse bebezinho? O que eu vejo bastante acontecendo é um bebê que está com reflexos do salto de desenvolvimento, mais de uma rotina e hábitos de sono inadequados, tá? E o que é? E ambiente de sono também. O que a gente pode fazer? Primeiro de tudo, janela de sono. Sabe aquela famosa janela de sono? Cuidado para não deixar o seu bebezinho mais tempo do que ele aguenta acordado. Eu tenho uma aula que ela está gravada somente sobre janela de sono. Eu indico você ir lá assistir, que eu explico bastante sobre isso, tá? E eu tenho aula aqui também que está gravada, é um bloco somente sobre sonecas. Vai assistir que está muito legal, tá? Eu vou regravar para vocês todas essas aulas, deixar ela bem bonitinha, porque é muito pedido isso, esse bloco sobre sonecas, essas aulas de sonecas, esse assunto, né? Para a gente poder ajudar. E quando a gente faz algumas alterações, a gente vê sim uma grande melhora nas sonecas dos bebês. Eu acompanho de forma mais próxima algumas famílias e a gente consegue ter resultados incríveis com as sonecas quando a gente realmente olha direitinho para isso, né? Dá um cuidado maior, faz as modificações e se atenta a essa necessidade do bebê. Então, vai lá, tá aqui gravado esse bloco sobre as sonecas. Eu trouxe várias dicas para vocês, como que a gente pode auxiliar um bebê a ter as sonecas melhores. Então, um desses fatores é a janela de sono. Se o bebê ele fica mais tempo do que ele aguenta acordado, o que pode acontecer? É hormonal, tá bom? Então, o cortisol, que é o hormônio da ação, o hormônio da atividade, é um hormônio bom também para o nosso corpo, mas quando ele é liberado em excesso, ele começa a trazer o estresse para o bebê. Então, esse bebê, como quando ele fica muito tempo acordado, muito estimulado, o cortisol ele sobe. E aí fica mais difícil colocar ele para dormir nas sonecas. E olha só, junta o salto de desenvolvimento com essa rotina inadequada desse bebê que ficou mais tempo acordado. E aí vira um caos mesmo, né? Então vamos tomar cuidado aí com essa janela de sono desse bebê que fica em torno de 1 hora e pouquinho acordado nessa fase. Tem vezes, esses bebês de 4 meses que ficam 3 horas acordado, 2 horas e meia acordado. Isso é demais, para até 2 horas às vezes é bastante, né? Então, cuidado com esse tempo que o seu bebê fica acordado entre um sono e outro. É prestar bastante atenção mesmo nos sinais de sono, né? Presta bastante atenção na janela de sono. Se ele ficar muito tempo acordado, vai ser mais difícil. E aí, as noites provavelmente serão mais difíceis também, porque vai ter o quê? Um acúmulo de sono que ele precisava ter e não teve. Aí, o final da tarde vai ser aquele bebê irritado, chorando, o banho noturno vai ser um caos. E quando ele dormir à noite, ele vai ficar despertando várias vezes, porque ele tá com muito cortisol que não consegue deixar ele aprofundar no sono. Olha só que coisa. E aí junta essa rotina inadequada mais o salto. Então, prestar bastante atenção no tempo que o seu bebê fica acordado. Para sonecas, eu falo tudo isso lá no nosso bloco de sonecas, eu falo de uma forma mais aprofundada, explico muito mais. Mas o que a gente faz também para sonecas, além de observar essa janela de sono? O ambiente de sono desse bebê. Como que a gente pode deixar o ambiente de sono para que fique adequado? Escuro, totalmente escuro, o mais escuro que você conseguir deixar, não precisa ter medo.
não vai confundir dia com a noite. Deixa bem escuro mesmo esse ambiente. Se precisar do ruído branco, que é aquele chiado, para que ele não acorde com barulhos externos, né, para que tenha uma acalmada nele aí nesse momento. Temperatura agradável, roupas confortáveis, cuidado com as meninas, roupas com muitos babados, esses vestidinhos aí com muitos babadinhos que podem incomodar na hora do sono. Às vezes o berço pode ser mais confortável, uma cama, né, um colchão pode ser mais confortável do que o próprio carrinho, tá? Porque é um bebê que já está começando a aprender a rolar, a se movimentar, o carrinho pode ficar desconfortável, porque também precisa do cinto de segurança, e aí fica desconfortável para esse bebê, ele acaba despertando por conta do desconforto. Então, o local mais confortável que você conseguir deixar, um ambiente escurinho, ruído branco, olha só como esse ambiente ele é propício para o sono. Mas, antes de a gente levar ele para o quarto, precisa ser feito ali, é mais indicado, né? A gente fazer um ritual antes da soneca. A gente não faz o ritual antes do sono noturno? Ritual antes da soneca é imprescindível para que esse bebê prepare o corpinho dele para ele receber o sono. Como que a gente quer? A gente tira ele do parquinho ali e já leva ele para o quarto, que não está num ambiente preparado e quer que ele durma. Realmente vai demorar muito mais para isso. Então, se atenta à janela de sono, viu os primeiros sinais, coçou o olho, tá, já fica atenta. Bocejou, já deu 2 sinais de sono. Coçou a cabeça, ficou, né, tá se irritando rápido com as brincadeiras, tá com sono. Vamos pegar o bebê, prepara o ambiente de sono, isso pode fazer parte do ritual. Prepara o quarto lá com o bebezinho no colo, fecha as janelas, liga o ruído branco, já arruma a caminha dele, deixa tudo organizadinho, troca uma fralda se preciso, né? Vê se esse bebê não precisa, se não tá com fome. Porque um outro ponto aqui, importante para o sono, é se você amamenta, a amamentação. Não digo a fórmula aqui porque a gente vê, a gente consegue enxergar se o bebê está mamando ou não quando está na mamadeira, a gente consegue enxergar. Na amamentação é diferente, porque a gente precisa entender como funciona o processo da amamentação e como que a gente consegue enxergar se esse bebê está mamando bem. É fundamental para o sono do bebê ele estar bem alimentado, sempre passar pelas 2 mamas em cada mamada, vai além do ganho de peso aqui, tá? O ganho de peso é o básico, vai além. Ah, mas meu bebê tá ganhando peso, tá no peso adequado, tá, mas eu vou além disso, tá bom? É se realmente tá ficando bem saciado, com a barriguinha cheia, não é passar da conta, né? É ele ficar saciado ali para conseguir aprofundar no sono. Se você amamenta, observe muito bem a sua amamentação, se você tá ofertando as 2 mamas. O bebê que fica mamando de hora em hora, tem todo vem para mamar, muito provavelmente ele não está fazendo uma mamada efetiva. Então, organize a sua amamentação, adeque a sua amamentação, que esse é o primeiro passo de todos para a gente conseguir ajustar tudo isso. Olhar a janela de sono, olhar o ambiente, olhar tudo que diz respeito ao sono ali. A amamentação, ela é o principal para a gente ter segurança de que esse bebê está bem alimentado, tá bom? Se você tem dúvidas, eu tenho aqui também lá a parte de amamentação, que eu falo bastante sobre amamentação. Tem uma aula somente sobre amamentação na prática. Eu trouxe minha boneca, minha almofada de amamentação, né? Trouxe várias coisas aqui, as minhas mamas de apoio, para conseguir auxiliar vocês, tá bom? Se você tem dúvidas, se o seu bebê mama bem, eu indico você ir lá assistir essa aula que está aqui gravada. Olhou tudo isso, a amamentação, aí a gente vai para a janela de sono, a gente vai para o ritual pré-soneca, o ambiente de sono. E um outro ponto importante para sonecas, que é a vigília. Então, se o bebê está acordando, meu bebê acorda sempre 30 minutos depois que dorme, 40 minutos. Esse é o ciclo de sono do bebê, né? Esse é o padrão de sono deles. Então, eles estavam no sono profundo, deu 30, 40 minutos, eles vão para o sono leve, tá? Isso é do corpinho deles mesmo. Então, vão para o sono leve, eles precisam retornar para o sono profundo. E muitas das vezes, nessa fase, eles têm dificuldade de fazer isso, por conta de tudo isso que está acontecendo. E se a rotina não está ajustada, se ele está indo dormir depois do que ele precisa, muitos estímulos, o ambiente não está adequado, é mais difícil ainda dele conseguir retornar para o sono de novo depois desse tempo aí aproximado. Então, ajusta tudo isso e faz a vigília do sono. Se você sabe que o seu bebê acorda depois desse tempo, vai lá no quarto ou já fica lá dentro. Cuidado para ele não acordar com barulho, né, de você entrando. Ele começou a se mexer para acordar, já começa a bater no bumbum, auxiliar ele a dormir de novo, antes dele despertar.
Ah, mas isso não vai mal acostumar? Não vai, não se preocupa. A gente vai ajudar o seu bebê a linkar um ciclo de sono no outro. Então, vai lá, faz ele dormir de novo. Se não deu certo no berço, ali onde ele tá no colchão, não deu certo, ele acordou, chorou, requisitou o colo, tá tudo bem, não é para deixar ele ali chorando, pega no colo e auxilia a dormir de novo no colo, mas auxilia a dormir de novo, tá bom? Muito provavelmente seu bebê precisa de mais tempo de sono, mas não é ficar ali uns 5 minutos só, sabe? Fica ali uns 15 minutos, 20 minutos, naquele ambiente adequado, né? No quarto escurinho, ruído branco, temperatura gostosa, tudo organizado para que auxilie nessa indução do sono. Se o quarto está claro, se tem muitos barulhos lá fora, se não tem um ambiente legal, se está muito quente, se está frio, né? Se ele está com fome, se a amamentação não está legal, vai ser mais difícil ele voltar para o sono de novo. Lembrando que ele também está no salto, então fica ainda mais complicado. Então, tudo isso que está ali no nosso controle, a gente precisa ali estar de olho para conseguir ajustar isso e ajudar ele da melhor forma. Então, não deu certo no berço, pega no colo, auxilia no colo de novo. Dormiu? Tá, conseguiu dormir? Aí passa para o bercinho de novo, passa ele de ladinho, né? Se ele prefere, às vezes os bebês não gostam muito de ficar de barriga para cima, alguns. Passa ele de ladinho, depois vai virando devagarzinho ele para cima, porque é a posição mais segura, né? Então, coloca ele de lado primeiro, vai virando devagarzinho, enfim, a maneira que você sabe que o seu bebê gosta de ficar, né? E tudo isso precisa estar ali, é como se fosse um malabarismo, sabe? O sono do bebê. Olha quantas coisas eu não trouxe para vocês, que é importante a gente olhar para conseguir auxiliar. E aí, lá para o sono noturno, que eu falei tudo isso sobre sonecas, né? Tudo isso eu falei sobre sonecas que a gente tem lá nas aulas gravadas. Eu indico fortemente, se você ainda não viu, ir lá assistir, que tem bastante coisa. Eu acho que tem umas 3 aulas gravadas sobre sonecas. E aí, esse foi o bloco de sonecas. Lá no sono noturno, o que é importante a gente fazer? A gente tem o chamado ciclo circadiano, que é o amanhecer e o anoitecer. O que eu vejo demais acontecendo? É lá à noite, 6 horas, 6h30, 7 horas, a casa super barulhenta, tudo as luzes acesas, a família na cozinha, cozinhando, conversando, batendo panela, e a televisão ligada, um monte de coisa acontecendo. Pensa comigo, será que esse ambiente, ele é um indutor de sono para esse bebê? Não só o bebê nessa fase dos 4 meses aí da regressão, eu digo para todos, até crianças de 2, 3, 4, 5, 6 anos, né? Será que esse ambiente é um ambiente propício para induzi-lo ao sono? Eu acho que não, né? Então, o que a gente precisa fazer para auxiliar no sono noturno do bebê? Um ambiente mais calmo, as luzes artificiais, elas prejudicam muito na produção da melatonina, que é o hormônio indutor do sono, né, que começa a ser produzido por volta das 5h30, 6 horas da tarde, né, o sol está se pondo, a melatonina está vindo aqui para o nosso corpo, isso é hormonal, tá bom? E se a gente tem muitas luzes, muito barulho, muito estímulo, a melatonina não é produzida de forma adequada, mas é produzido o cortisol. Olha só o cortisol aqui de novo, que prejudica ainda mais o sono do bebê. Então, reduz ali as luzes, reduz a movimentação, né? Faz um ritual de sono para esse bebezinho, dá o banho. Eu indico o banho noturno também, sem uma luz mais baixinha. Então, uma luz amarela, uma luz de outro ambiente, com um tom de voz mais baixo, né? O banho, ele já induzir o sono desse bebezinho. E aí vai trocar o bebê do banho, após o banho, o quarto também mais escurinho, com uma luz de apoio só, né? Se quiser já deixar um ruído branco ligado para poder acalmar esse bebê, se ele estiver irritado, choroso, né? Se não, tá tudo bem, mas deixar o quarto mais escurinho. E aí, colocar esse bebezinho para dormir. E aí o que eu vejo bastante acontecendo também é assim, o banho é sempre por volta das 7 horas, 7h30, sempre um horário fixo, assim, né? Mas pensa comigo, a rotina ela é do bebê, né? Se a rotina ela é do bebê, o banho e o ritual noturno precisa acontecer de acordo com o quê? De acordo com o horário da última soneca. Porque senão a gente desrespeita a janela de sono dele. Então pode ser que esse bebê tenha acordado 5 horas da soneca, da última soneca do dia, e o banho vai acontecer às 7, às 6h30,
que seja, né? Ele já ficou 1h30 acordado ou 2, vai ter o banho, vai ter toda a troca e depois ele vai dormir. Olha quanto tempo ele não ficou acordado. Então, sempre prestar bastante atenção nisso. O horário que ele acordou da última soneca, ter uma base do tempo aí do horário que ele vai precisar estar no sono noturno. Se ele precisar dormir 6h30 da tarde, às 6h30 que ele precisa dormir, para que ele não durma irritado, cansado, choroso, com muito cortisol, para a gente induzir o sono adequando o ambiente, ajustando o tom de voz, ajustando ali o ritual noturno, dando uma boa mamada, se ele é amamentado antes de dormir, sempre oferecendo as 2 mamas, né? E aí coloca o bebezinho para dormir em um ambiente adequado. Nessa fase, o indicado é que o bebê fique no quarto dos cuidadores principais. Então, tudo escuro, cuidado com o barulho dentro do quarto, deixa um ruído branco ligado ali até que todo mundo durma, todo mundo deite, todo mundo deitou para dormir, aí tudo bem, pode reduzir o ruído, ou nessa fase, se você quiser deixar um som ambiente, assim, para auxiliar no soninho, não perto do bebê, mas ali próximo, no móvel do quarto. Olha quantas coisas a gente já não consegue fazer aqui para conseguir auxiliar o soninho do bebê, né? Bastante coisa. Eu já trouxe bastante coisa aqui para vocês. Se você precisar assistir essa aula de novo, assiste, anota, faz as alterações aí, não precisa fazer tudo de uma vez, né? Vai fazendo aos pouquinhos. Na quarta-feira, a gente tem a nossa aula Tira Dúvidas de Sono aqui. Então, eu não trago uma aula aqui para vocês, um assunto. A gente somente conversa, ou você me mandando suas dúvidas, ou você abrindo seu microfone. Se você se sentir à vontade, a gente pode também conversar por vídeo. E aí você traz todas as suas dúvidas, você pode aplicar aí na sua casa tudo isso que a gente conversou hoje. E se você tiver alguma dúvida, na quarta-feira, às 9h da manhã, a gente pode conversar aqui, eu ajudo você, como se fosse uma consultoria mesmo, para a gente conseguir fazer essa troca e conseguir ajudar vocês, tá bom? Espero ter ajudado. Um beijo e até o nosso próximo encontro.